Boa noite, agora sim, agora é para valer. Boa noite mais uma vez aqui a todos os nossos criadores e criadoras de minhocas de todo o Brasil. É uma satisfação muito, muito grande estar aqui com vocês. Eu posso, de início, dizer para todos aqui que é um momento marcante na minha vida, porque desses 29 anos de atividade, é efetivamente o primeiro grande momento de ter esse encontro aqui com vocês, nesse primeiro encontro de criadores de minhoca em todo o país. Fico muito feliz, muito agradecido a Deus por essa oportunidade e desejar aqui para todos que estão nos assistindo, para todos que vão dividir conhecimento nessa noite, desejar aqui uma noite de sucesso, uma noite de muito conhecimento, que saiamos aqui diferentes de que chegamos e que certamente a miocultura no Brasil terá um passo diferente a partir dessa noite de hoje, 2 de dezembro de 2021. Eu não tenho dúvida disso e por isso eu fico muito agradecido por todos vocês. E aí, para a gente começar nossos trabalhos, eu sei que tem muita gente aí muita gente ansiosa para ouvir aqui o que tem de conteúdo para essa noite. Eu quero aqui já chamar o professor Jair Alves Dionísio. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo. Muito agradecido pela sua presença ao nosso evento. E aí, desejar uma excelente noite aqui nessa noite de 2 de dezembro de 2021. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Sou grato pelo convite e desejo para que todos nós o encontro seja enriquecedor, que a gente saia daqui muito maior do que a gente começou. Também quero dar meu boa noite para Rodrigo D'Ambrosio. E aí, Rodrigão, firme e forte. Também agradecer você pela presença, viu? Boa noite, João. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos prestigiando aí. Queria dizer que é um imenso prazer poder estar aqui, né, compartilhando com vocês um pouco do que fazemos, né, um pouco do que sabemos. E espero que, assim como, né, as minhocas transformam a matéria orgânica, nós possamos ser transformados daqui hoje. É isso aí. Também quero dar meu boa noite a Vera Lemos, nossa palestrante da noite. Boa noite, Vera, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. E eu tenho certeza que cada um de vocês que estão aqui presente deve ter enfrentado alguns contratempos, né? Nós também enfrentamos para estarmos aqui hoje presente. E conseguimos superar tudo isso. E graças a Deus que vocês estão aqui, porque vocês também superaram, né? Então, obrigado pela presença de vocês e obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Pronto, Vera, muito obrigado. Gente, é o seguinte, ao longo da nossa jornada de hoje aí, nós teremos as 4 falas, né, de 4 apresentações, como foi divulgado longamente aí nesses dias que antecederam a essa noite de hoje. E vamos ter logo aqui de início a fala do nosso professor Jair Dionísio, como foi mencionado aí nas nossas divulgações, professor que é engenheiro agrônomo, né, especializado aí em a biologia do solo, com doutorado nessa área, e vai falar para a gente essa noite. Agora, eu quero lembrar para vocês aí que tem um link para que vocês participem aí de sorteio de prêmios no final do nosso evento, e tem também uma pequena inscrição para a gente poder estar tendo esse contato com vocês, para estar informando de eventos futuros, de tudo aquilo que for de novidade, que puder compartilhar com vocês. Nós vamos estar com esse banco de dados formado através desse link. Então, para participar dos sorteios, é preciso que preencha essa fichinha aí que está nos nossos anexos, tá bom? Então, para iniciar a nossa noite, eu quero convidar aqui o professor Jair, e já imensamente agradecido, feliz por ter encontrado o professor Jair essa semana. Foi uma noite muito agradável. E aí, quero dividir com vocês agora a fala do professor Jair desta noite do nosso primeiro encontro de miocultores do Brasil. Tá bom? Desejo aí uma boa palestra, professor. Obrigado, João. Prazer estar com vocês. E vamos lá para o nosso conteúdo, né? Que o tempo é curto. Vamos lá. Então, pessoal, a parte que eu vou apresentar, conforme vocês leram lá no nosso cartaz, no nosso folder do curso, é Histórico da Miocultura.
Então, essa é uma das partes mais importantes da minha cultura, que eu sempre digo, é importante a gente lembrar de onde a gente veio, aonde a gente está, para saber aonde a gente quer chegar. Então, é essa a minha fala, onde o passado, o presente e o futuro. Então, vejam, a minhocultura no Brasil, ela é feita de diversas formas. Tem gente que faz criação de minhoca em composteiras tradicionais, tem gente que cria minhocas em caixa de isopor, tem gente que cria em caixa de leite, as mais variadas possíveis. Em todas elas se produz minhoca e se produz humus. E tem também aquelas criações comerciais, aquelas criações maiores, como vocês podem observar aqui, do lado direito, a gente apresentando uma criação de minhoca em canteiro duplo a céu aberto. É uma criação bastante utilizada também no país. Do lado inferior aqui, nós temos então uma criação de minhocas também a céu aberto, com um detalhe, uma proteção com sombrite. Então isso é também bastante usual, né? Para reduzir a intensidade das chuvas e também a luminosidade. E observem também que os canteiros aqui abaixo, eles são individualizados. São canteiros simples, como nós chamamos, canteiros de alvenaria, não é isso? Mas podem observar também do lado direito, aqui na minha direita abaixo, vocês vão encontrar uma criação diferente de minhocas, uma criação em ambiente climatizado, o que não é comum dentro do Brasil. Já conheço muitos minhocultores dentro do Brasil e não conheço nenhum deles que tenha essa estrutura. Isso aí é uma criação realizada lá nos Estados Unidos. Se por acaso o João, o D'Ambrosio ou a Vera tiver essa informação, por favor, complemente depois para mim, que eu gostaria de conhecer esse minhocultor, tá certo? Então, o que isso quer dizer para nós, essas 4 situações? Quanto maior for o investimento, maior vai ser, então, o rendimento esperado. É uma equação direta, tá certo? A quantidade também vai interferir, né? Isso é a quantidade de substrato que você disponibiliza. Vejam que aqui, nas criações comerciais, elas são utilizadas com grande quantidade de substrato. Já nas criações domésticas, que é a vermicomposteira doméstica, nós temos, então, a pequena quantidade. Mas não é tão pequena assim, porque se você for somar a quantidade de pessoas que tem realizando esta prática, vai ser então um número muito grande de minhocultores. E é por isso que a gente está aqui, tá certo? Que eu tenho certeza que a maior parte do grupo que está presente está trabalhando em pequena escala. Mas o que importa é a ação conjunta das pessoas, fazendo então a reciclagem do resíduo orgânico domiciliar. A maior parte faz isso. Então, tem também a sua importância. Tá certo? Mas eu gostaria de chamar a atenção agora para o histórico, né? Isso, quando fala em histórico, a gente tem sempre que lembrar em personagens da história relacionada com minhocas. Então, vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, que essa questão de trabalhar com minhocas não é uma prática nova, não é de agora do século XXI, não é da época da pandemia, é algo bastante antigo, que ganhou uma projeção muito maior lá no Egito Antigo, na época dos faraós, quando a rainha Cleópatra determinou, por meio de um decreto real, que a minhoca era considerada um animal sagrado. E as pessoas que retirassem as minhocas do solo ou matassem as minhocas, causassem algum prejuízo para as minhocas, elas seriam então penalizadas. E a pena era pena de morte. Então vejam, naquela época lá dos faraós, podemos dizer antes de Cristo, as minhocas já eram consideradas um animal sagrado. Mas sagrado não por ser um animal sagrado, mas sim pela importância que elas desempenhavam para o solo
consequentemente para a agricultura e no final para a alimentação da população, principalmente aquela população daquela região do Egito. Então, as minhocas têm toda a sua importância desde lá atrás e continuam tendo hoje muito mais do que vocês possam imaginar. E a gente vai então apresentar esses detalhes. Mas vejam, por que as minhocas eram tão importantes naquela região do Egito? Porque as minhocas, gente, no solo, elas têm essa capacidade de abrir galerias para elas se protegerem. E no final, essas galerias, ou esses túneis, ou essas aberturas que elas fazem, como vocês podem observar no desenho aqui, ó, essas galerias, servem no mínimo para a aeração do solo. Servem para melhorar a aeração do solo, para entrar mais oxigênio, para beneficiar as plantas. Então, as minhocas fazem isso em benefício próprio, mas que acaba beneficiando as raízes das plantas. Por outro lado, vocês têm aqui, ó, uma foto abaixo, contendo uma raiz, ó, uma raiz crescendo dentro da galeria. Isso é uma comprovação da importância dessas galerias, a importância do que elas fazem para melhorar o solo. Quer dizer, melhora a oxigenação e melhora também a infiltração de água. Este é um lado da questão. O outro lado que nós vamos chamar a atenção é a foto aqui que mostra figura 4, coprólitos. Esta foto foi realizada lá em Rio Branco, no Acre, que tem os excrementos de minhoca na superfície do solo. Então, para que servem esses excrementos das minhocas? Eles têm a mesma finalidade do humus de minhoca. Tá certo? Serve para quê? Serve como adubo para a gente utilizar nas plantas. Então, temos a importância da oxigenação, infiltração de água e a questão da fertilidade do solo, que é melhorada pelos excrementos das minhocas. Qual é a conclusão que a gente chega disso? A conclusão que nós chegamos é que Cleópatra estava certa em ter tanta preocupação com as minhocas que estavam presentes no solo do Egito. Não estamos sendo a favor da pena de morte, mas entendendo a preocupação dela com esses animais. Tá certo? Então fica bem claro aí essa questão. Outra coisa que nós temos que entender agora, é o seguinte, é a questão da categoria ecológica das minhocas. Já vimos que elas fazem galerias, que elas liberam os excrementos, que são chamados de coprólitos, mas temos que lembrar também o seguinte, se você cavar uma trincheira no solo, um buraco no solo, entrar neste solo, por exemplo, um solo de plantio de milho, plantio de trigo, um solo cultivado, você entrar e olhar para frente, olhar para esse perfil do solo, você vai ver na sua frente que o solo tem diferentes tonalidades. E na superfície dele, normalmente está, para a maioria dos solos, a concentração de matéria orgânica. Digamos assim, é o solo orgânico. Abaixo dele tem o solo com menos matéria orgânica, quer dizer, o solo mais mineral. E aonde que estão localizadas as minhocas desse solo? As minhocas podem estar localizadas dentro das frações orgânica e da fração mineral. Depende, então, da categoria ecológica que nós vamos trabalhar. Por exemplo, na superfície do solo aqui, você tem as minhocas de superfície, chamada de epígeas, que vivem na superfície, que vivem na epiderme, para a gente lembrar. Temos também, lá dentro do solo, as minhocas endógenas. E temos também um outro grupo de minhocas chamada de anéssicas, que vivem lá dentro do solo. Quais são as diferenças? Epígeas só vivem na superfície, nem galeria vão formar.
Depois, vocês têm as endógenas que estão dentro do solo, que vivem apenas dentro do solo, se alimentam lá dentro. E depois vocês têm as anésicas, que vivem dentro do solo, constroem galeria praticamente vertical e vêm para a superfície se alimentar. Então aquele slide que eu mostrei anteriormente, daquele excremento de minhoca com quase 20 centímetros de altura, era de uma espécie anésica, que vivia dentro do solo, que vive dentro do solo, mas que deposita seus excrementos na superfície. Então, conhecendo esses 3 tipos, é muito importante a gente lembrar. As minhocas que nós vamos trabalhar, que nós trabalhamos na minhocultura, a que categoria ecológica pertence? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Na mesma altura, na superfície do solo orgânico aqui, ó, você vai ter então, ó, as minhocas que nós utilizamos na vermicompostagem. Então já está respondido que as minhocas que nós trabalhamos em vermicompostagem, elas são epígeas. Quais são elas? Violeta do Himalaia, gigante africana e principalmente, né, a vermelha da Califórnia. As demais podem ser anésicas, que é o caso da puladeira, da minhoca louca. Ela é uma anésica. E outras, como a minhoca mansa, é uma endógena. Então a gente já entendeu. E isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque vocês têm que lembrar que as minhocas vivem, as epígeas vivem na superfície do solo. Qual é essa característica? É um ambiente com alto teor de matéria orgânica, e uma alta taxa de oxigenação. E elas estão aí. Então, quando elas forem cultivadas em cativeiro, elas vão exigir essas mesmas condições. Tá certo? Então, isso é muito importante a gente saber disso. Muitas pessoas comentam da possibilidade de devolver essas minhocas para repovoar o solo. Vejam, fazer isso com essas espécies epígeas, não se tem muito sucesso. Por quê? Porque elas vão exigir que lá no solo também se tenha essas condições, o que nem sempre vai ser possível. Por isso, muitas vezes, essa prática não tem sucesso. Além disso, eu queria destacar também outras pessoas, né? Deixa eu só voltar aqui, deixa eu ver aqui. Sendo assim, eu queria destacar para vocês as pessoas que conseguiram entender melhor a ação das minhocas no solo. Quem foi que observou, quem foi que destacou a importância delas? A primeira pessoa a destacar a importância das minhocas no solo foi o Aristóteles, aquele filósofo grego que viveu antes de Cristo. Ele descreveu as minhocas como sendo os intestinos da terra. E isso os slides anteriores já comprovaram. Posteriormente, o Gilbert White, um biólogo também inglês, colocou as minhocas, descreveu as minhocas como sendo importante para decomposição, para, digamos assim, para decompor resíduos orgânicos. Quando isso? Quando ele escreveu um livro chamado A História Natural de Selborne, que é a cidade natal dele. Mas a minhoca entrou por existir na cidade, não foi nenhum estudo específico sobre elas. Porém, sim, Charles Darwin, em 1880, escreveu o livro A Formação do Solo Vegetal pela Ação das Minhocas. Gente, o Charles Darwin foi um dos maiores pesquisadores do mundo que você tem conhecimento. Ele passou 40 anos de sua vida se dedicando ao estudo das minhocas. E ele lançou uma frase de bastante efeito, uma frase bastante emblemática, que diz assim, ó: o arado é um dos inventos mais antigos e mais preciosos do homem. Porém, antes de sua invenção, a terra já foi arada pelas minhocas. Então, mostrando a importância das minhocas. Porém, gente, depois de Charles Darwin, depois da sua publicação, começou-se então a se trabalhar com minhocas, começou a ver
as atitudes individualizadas que começaram a utilizar esse animal. E começou aqui na Argentina, com Albert Roth, que até hoje é bastante conhecido o seu trabalho e tem a fundação com seu nome. No ano de 1925, ele criou minhocas em cativeiros, em caixas de fruta, para então devolver essas minhocas para o solo, para que elas pudessem então melhorar a fertilidade. Porém, em 1930, lá nos Estados Unidos, um monge chamado Augusto Hesse, ele foi a primeira pessoa a selecionar minhocas e utilizar as minhocas para decompor resíduos orgânicos. Ou seja, como que eu faço para eliminar esses resíduos orgânicos? Ele coletou minhoca na natureza, acumulou com a matéria orgânica e teve sucesso. Porém, uma grande contribuição veio na década seguinte, pelo Dr. Thomas Barré, que também lá nos Estados Unidos, ele realizou a criação de minhocas em cativeiro. Diferente do Augusto Hesse, ele coletou minhocas e conseguiu fazer um adensamento, criar como a gente cria até hoje, em caixas. Ele concentrou as minhocas, chegando a atingir 3.000 minhocas por metro quadrado. Então, realmente, ele teve uma grande contribuição. E merece destaque que ele que desenvolveu esse modelo de criação de canteiros de alvenaria que a gente trabalha hoje em dia. Nesta mesma década, no final da década de 40, né, um outro senhor, o Carter, também lá nos Estados Unidos, foi a primeira pessoa a ficar milionária, literalmente, com vendas de minhoca. Ele criou minhocas, porém, qual era o objetivo? Era para utilização em pesca. Então, é a primeira referência que a gente tem. Porém, existem diversas pessoas dos Estados Unidos milionárias com comércio de minhocas. Gente, mas o tempo passou, a situação mudou e houve necessidade de transformar o conhecimento que antes era empírico em tecnologia. Então, na década de 70, 3 professores foram fundamentais para isso. 3 professores de universidades americanas, que o Edwards, entre eles, ainda hoje está vivo, eles deram uma grande contribuição. O que é que eles fizeram, então, para a tecnologia da minhocultura ou da vermicompostagem? Eles estabeleceram as bases científicas para o desenvolvimento desses sistemas. Ou seja, transformaram de empirismo em tecnologia. Isso que faz com que você que está me ouvindo e eu possamos, então, realizar a criação de minhocas baseado no desenvolvimento das suas pesquisas. Em outras palavras, eles conseguiram determinar as necessidades das minhocas em relação à temperatura, umidade, pH, aeração, condutividade elétrica, a resposta em função de diversos substratos. Enfim, depois da participação deles, a minhocultura mudou bastante, evoluiu consideravelmente. Mas, para a gente ter uma ideia sobre essas minhocas, hoje em dia, no século XXI, né, no ano de 2019, temos algo muito importante, gente. As minhocas fizeram parte da capa da revista Science, pois 141 cientistas de 35 países, entre eles o Brasil, desenvolveram o primeiro mapa global da ocorrência das minhocas. Isto é algo muito raro, gente. Pouquíssimos, são raros animais que têm isso, essa ocorrência generalizada. Mas por que disso? Por aquilo que Cleópatra se preocupava, porque as minhocas têm essa capacidade de melhorar o solo, melhorar a aeração, melhorar a infiltração de água e melhorar a fertilidade do solo para que a gente possa, então, cultivar. Tá certo? Então, tá aí mostrando a grande importância desse trabalho feito mundialmente. Mas, gente, voltando para exclusivamente a vermicompostagem ou a minhocultura, essa tecnologia é praticada aonde?
Olhem aí os continentes. E já dou uma dica para vocês. Naqueles continentes que estão pintados, que não seja branco, todos eles estão, se tem a presença de minhoca. Ou seja, na América do Norte, América do Sul, na Ásia, na África, na Oceania, todos esses continentes nós temos então a criação de minhocas. Então é algo globalizado. Você pode percorrer esses países que você sempre vai encontrar referências sobre a criação de minhocas. E é algo tão sério que um museu, por exemplo, o Museu de Ciências de Boston, nos Estados Unidos, lá dentro tem uma vermicomposteira. Tem uma vermicomposteira em exposição, mostrando a importância das minhocas na reciclagem de resíduos orgânicos domiciliares. Então, gente, já faz parte do Museu de Boston. E aqui no Brasil nós não temos ainda essa colocação. Cabe a gente, então, solicitar ou informar para quem administra da importância disso, para que mais e mais pessoas tenham acesso ao trabalho valioso das minhocas. Gente, mas como que ficou a vermicompostagem no Brasil? Ou seja, a vermicompostagem no Brasil, como ela começou? Então, a vermicompostagem no Brasil, ela começou lá pela extremidade do Brasil, lá pelo Rio Grande do Sul, nos anos 70, com a professora Krista Knapper, uma das grandes pesquisadoras desse país, podemos dizer assim, foi quem começou o trabalho inicial com minhocas. Ela trabalhava com o quê? Com as minhocas que ocorrem nos nossos solos. Porém, na década de 80, um médico, o Dr. Camilles Neto, e um pecuarista, Ivo Morganti, eles trouxeram as primeiras matrizes da Itália. Entraram com essas matrizes no Brasil, com minhoca vermelha da Califórnia, e levaram para o estado de São Paulo, e daí para a região sul, para o Rio Grande do Sul, e aí se disseminou na região sul e também na região sudeste. Cabe lembrar aqui que essa minhocultura entrou no Brasil na década de 80 e ela veio apoiada pelos canteiros de alvenaria e a criação utilizando como substrato o esterco de bovino. Consequentemente, ela ficou inicialmente aonde? Onde se tinha, então, o grande rebanho leiteiro de gado de leite, né? Podemos dizer assim, de todo o Brasil, que foi a região de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e um pouco em Santa Catarina. Então ela começou por aí. Mas e hoje, em 2021, quem é que faz criação de minhoca no Brasil? Qual estado? Gente, em todos os estados da União nós temos criação de minhoca. Isso é uma maravilha. Todos os estados fazem isso. Inclusive, na ilha de Fernando de Noronha, tem um projeto de decomposição de resíduos orgânicos utilizando minhocas. Então, isso é muito interessante. E também, no final da década de 80, começaram, então, os primeiros cursos dentro do Brasil. E algo que começou a se desenvolver bastante. Foram cursos ministrados por essa equipe, né? Juntamente com outros professores que rodou o Brasil oferecendo esses cursos. Consequentemente, a minhocultura se desenvolveu. Agora, gente, o que eu quero chamar a atenção para vocês é algo bastante interessante. É algo que aconteceu e que eu tenho uma grande preocupação que não aconteça de volta, isso aí. Porque nos anos 90, no final dos anos 90, 96, 98, por aí, entrou no Brasil uma empresa chamada de Ray Hunter. E Hunter era o rei da minhoca. Será que era? Este empresário veio para o Brasil, onde ele oferecia para as prefeituras e pecuaristas minhocas. Oferecia então 6 quilos de minhoca a preço, vamos supor, de R$1.000. E as prefeituras e os pecuaristas utilizavam para quê? Para decompor resíduos orgânicos ou para ser utilizado como o esterco bovino. E com a perspectiva de ter lucro. Claro, ninguém vai fazer um negócio sem almejar o lucro. E o que aconteceu? Essas minhocas eram vendidas por um sistema de integração. Durante 5 anos, eles iriam comprar as minhocas.
Então, no prazo de 1 ano, já começava, então, a comprar. E eles chegaram a comprar as minhocas de volta, né, dos minhocultores, pagando até R$ 6,6 pelo quilo. E o lucro ia ser muito mais esperado no segundo, no terceiro e no quarto ano. Porém, o que aconteceu? Essa empresa quebrou. E qual foi o resultado? Só lá na região do Rio Grande do Sul, nós tivemos, então, 2.000 produtores denunciaram o golpe. O prejuízo foi estimado em R$ 6 milhões. Este golpe já aconteceu e, vez por outra, ele circula o país. Como a gente está há muito tempo já na minhocultura, já vi algumas ondas desse golpe, tá certo? Então, isso aí é para deixar vocês de alerta. Agora, gente, outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que eu estava conversando com o João Carlos Gomes no nosso jantar sobre essa questão das minhocas, né? Isso como atividade econômica e tal, se tem aí mercado, se tem perspectiva ou não. Então está aí, gente. As minhocas já estão integrando a Classificação Nacional de Atividades Econômicas, o CNAE, que é estabelecido pelo IBGE. O CNAE, para quem trabalha com minhocas, é o número 0159/8. Desculpe, 0159, dígito 8/99. Entra como criação de outros animais, juntamente com coelhos, minhocas e a produção de humus. Animais para pesquisas, animais silvestres, capivara, tartaruga e assim por diante. Que eu quero dizer, a criação já está prevista. O que ela não está ainda é fora desses outros. Ela pode adquirir o status de criação separada de minhocas. Isso seria um grande avanço. Mas, gente, muitas vezes a minhocultura é vista no país como sendo uma criação alternativa. Aquela criação que não tende a crescer, que tem de ser realizada no final de semana. E muitas vezes, gente, isso está relacionado porque o trabalho com minhocas não recebe investimento, é feito em pequena escala, não tem volume de produção. Mas também tem o outro lado, é que muitas vezes falta conhecimento para o produtor, para o criador de minhocas. Conhecimento sobre o quê? Sobre a biologia do animal. Ainda bem que hoje o D'Ambrosio está aí e ele vai apresentar para vocês informações interessantes sobre a biologia da minhoca, tá certo? E também falta a qualificação dos produtores sobre a metodologia de produção. Gente, a questão de minhoca é muito interessante. Os principais produtores de minhoca lá fora não tratam a criação como sendo alternativa. É o exemplo de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, China, Índia, Austrália. Lá, nesses países, o negócio envolve milhões de dólares. Olha aí. Milhões de dólares e de euros, gente. Então, a gente tem que procurar ocupar esse espaço. Mas a gente tem que ver o seguinte, como que nós vamos fazer isso? Vamos nos organizar, vamos trabalhar, vamos crescer todo mundo junto. Para a gente ter uma ideia da minhocultura no Brasil, eu fiz um levantamento rápido, levantamento de inexperiente, não é minha área, mas eu comecei a olhar ali a minhocultura na internet e nas redes sociais, eu encontrei assim, ó, WhatsApp, criadores de minhocas, esse grupo que o João Carlos criou, 107 inscritos na data de ontem, 1º de dezembro. No Instagram, joguei a palavra minhoca, localizei 58 links, mas no Facebook, um grupo lá chamado Minhoca na Cabeça tem 12,7 mil inscritos. Gente, tem muita gente querendo trabalhar com minhoca e muita gente que gosta dessa atividade e a gente tem que investir. Porém, do outro lado, eu fico preocupado algumas vezes que eu assisto alguns vídeos no YouTube e eu vejo isso, essas promessas aí, ó. Ganhe 500 milhões com a criação de minhocas. 500 milhões de reais em minhocas por ano. Gente, eu fico bastante preocupado, porque isso aí é um atrativo e pode levar as pessoas a investir e de repente não ter o retorno previsto
e essas pessoas se prejudicarem. Então, a gente precisa, então, pensar bem em como construir o conhecimento para trabalhar com a miocultura. Mas, vejam só, como que a gente pode agregar valor na miocultura? Ou seja, qual é o futuro da miocultura no país? Qual é o nosso futuro? Gente, já apresentei vídeos aqui no YouTube mostrando que o humus, que a miocultura pode produzir humus, e desse humus você pode derivar, você pode fazer humus peletizado, chá de humus, ácido húmico, lixiviado, substâncias úmicas, substrato para mudas, terra vegetal, outros. Quando eu ponho outros ali em vermelho, gente, eu estou me referindo, sabe o quê? A venda de vermicomposteira, ou essa chamada composteira doméstica, venda de cursos, venda de treinamentos, venda de e-book, enfim, uma série de produtos que você tem que agregar. Você tem que agregar para facilitar a manutenção ou a sua permanência na miocultura. Como também com a criação de minhoca. Você pode usar a minhoca como matriz, como isca, alimentação animal, pode trabalhar com minhoca desidratada, pode produzir farinha de minhoca, pode produzir casulos de minhoca, pode comercializar o casulo, e também as minhocas são utilizadas para a produção de medicamentos. É algo bastante amplo, que a gente tem possibilidade de explorar essa área. Mas vejam, gente, aqui vocês têm uma imagem de um dos maiores criadores de minhoca dos Estados Unidos, que é o Tio Jeans. Esse Tio Jeans, ele tem um particular. Olha o portfólio dele de produtos que ele vende. E o que eu achei mais interessante aqui que ele vende até cartões, né, de presente. Cartões de presente com a logomarca da empresa, com minhocas, enfim. Ele comercializa até cartões de minhoca. Por isso que eu digo para vocês, abrir o portfólio não é simples. Tem que abrir, mas realmente tem que saber do todo o potencial que você tem para explorar. E este miocultor, gente, este é um dos mais famosos lá. Este aí está comprovado, porque está nas publicações do site dele, que ele fatura por mês, ó, $360 mil. Este sim, aí dá para a gente pôr fé, porque realmente é uma pessoa que está no ramo há praticamente 40 anos. Então, aí está um grande filão para a gente trabalhar. Gente, para não estender muito, eu só queria agora dizer para vocês o que é que a gente tem feito em termos de miocultura aqui na Universidade Federal do Paraná. A gente tem feito o seguinte, uma contribuição para o desenvolvimento da miocultura. Nós criamos o site academiadaminhoca.com.br, livros grátis. Nós temos 4 livros baseados em projetos de extensão do departamento da Universidade Federal do Paraná. Em cada um deles tem um capítulo de livro que eu e a nossa equipe escreveu, não é isso? Sobre minhocas. Então, cada livro desses vocês podem baixar. E tem um aqui que é um livro internacional, no que é chamado Minhocas, Engenheiros Ecológicos do Solo, não é isso? E tem um capítulo escrito sobre utilização de minhocas para combater nematóide. Enfim, tem livros grátis para vocês que todos podem baixar. Ontem eu estava observando que esse livro aqui, ó, Guia Prático de Biologia do Solo, já foi então visualizado, já foi baixado por mais de 8 mil pessoas. Então, para nós, gente, isso é muito bom saber que as pessoas estão buscando informação. Fora isso, nós temos também um canal Academia da Minhoca. Vejam, é canal de aprendiz. Eu sou um aprendiz nessas coisas. Então, a gente criou aí um canal da Academia da Minhoca, juntamente com alguns alunos aqui da universidade, e estamos aí divulgando. É só jogar no YouTube Academia da Minhoca que você vai encontrar alguns vídeos que vão lhe ajudar na formação. Fora isso, nós lançamos agora, este ano, em abril deste ano, está lá no site da academiadaminhoca.com.br, lançamento,
o primeiro livro nacional, o mais completo sobre minhocultura e seus principais derivados. Você quer saber como produzir chá de humus de minhoca? Você quer produzir farinha de minhoca? Lá tem todas as metodologias, vantagem e desvantagem de cada um. Sobre cada derivado daquele que eu falei anteriormente. Está tudo lá à sua disposição. Este é o nosso lançamento. E no final, gente, nós criamos também tá lá no site da Academia da Minhoca, não é isso? A biblioteca virtual. Pessoal, eu tenho a maior honra de dizer isso. Por quê? A biblioteca virtual, ela tem mais de 700 publicações, entre artigos de pesquisas, TCCs, dissertações, tese, legislação, porque não dá para trabalhar com minhocultura se a gente também não conhecer a legislação sobre o humus de minhoca e outras situações sobre água, enfim, tem várias possibilidades. Está prontinho, disponível a partir do dia 7 de dezembro deste mês, quer dizer, vai ser lançada então essa biblioteca. Um áudiozinho bem rapidinho para vocês, ó. Pessoal, então, como o tempo já está estourado, eu queria então agradecer a vocês por terem assistido, por terem participado. Se tiverem dúvida, deixem as dúvidas nos comentários que a gente vai responder. Deixo aqui os e-mails para contato e também o nosso WhatsApp. Muito obrigado e sucesso para vocês aí na criação de minhocas. Parabéns, professor. Eu estou convencido de que a sua palestra efetivamente marca um novo tempo na minhocultura no Brasil. Quem está assistindo, que está participando desse encontro aqui de criadores de minhoca, e seja criador, seja estudante ou simples curioso na atividade, eu não tenho dúvida que acabou de receber um grande presente pelo seu conteúdo, pelo seu largo tempo de estudo na minhocultura, acabou de nos presentear com esse belo trabalho, com essa bela apresentação. E eu não tenho dúvida que essa noite, para a gente, sem dúvida, um marco na minhocultura do Brasil. Eu, de forma muito particular, lhe agradeço muito, muito aqui por essa apresentação, por esse belo conteúdo para todos nós que estamos tendo esse presente nessa noite de hoje. Tá bom? Muito obrigado mesmo.